Palmeiras no Mundial. Tivemos um sorteio ontem. A gente já vai falar do Abel, o futuro do Abel também. Atenção, torcedor do Palmeiras. O Palmeiras vai pegar o vencedor de Al-Ahly e Monterrey. Vamos ter o confronto com o Al-Ahly de novo, né? Isso já aconteceu. Prates. Prates tá louco para comentar. E se passar o mexicano? Podemos passar o Monterrey. Aí fica aquele clima de Libertadores, né? O que é pior, o Al-Ahly ou o Monterrey? Então, o mexicano foi o que eles perderam ano passado, né? Esse ano, no caso. Esse ano, exato. Mas o time era melhor, né? Mas era o Tigres, né? Era o Tigres. Era melhor? Não sei te dizer. Olha... Esse Palmeiras, vamos lá, ele está mais preparado. Nas entrevistas dos jogadores ontem, todo mundo falava com relação a essa decisão, que eles estavam mais preparados, mais leves, melhores do que na decisão da temporada passada. Vão ter mais tempo, né, para se preparar. Ao mesmo tempo que eles vão ter mais tempo, eles voltarão meio que sem ritmo de jogo. E aí? O Chelsea vai estar ali há alguns dias de jogo de Champions League também. O Prates está voltando, já a gente aciona o Prates. Vai estar alguns dias ali de Champions League também. Então, é melhor estar com ritmo de jogo nesse momento ou é melhor voltar descansado para essa viagem, para o Mundial, etc.? Porque tem quem defenda os dois lados, né? Sim. E aí? Tem benefícios, os dois lados têm benefícios. Eu acho que vai ser uma história diferente, sabe, William? Porque o Abel, ele me parece, e ele inclusive falou sobre isso na entrevista no campo depois da vitória da Libertadores, que ele aprende com os erros dele. É uma pessoa que ele tem ele falou no campo, ele falou as derrotas para o Flamengo, a derrota para o Del Valle... Del Valle, né? Independente Del Valle, que eles perderam? Não, foi para quem? Na Agora Copa do Brasil, CRB. Não, na Supercopa, na Recopa. Pro Defesa e Justiça. Defesa e Justiça. Ele falou, não saíram da minha cabeça. Então, foram derrotas que não eram esperadas e certamente o Mundial também não saiu da cabeça dele. Então, os erros que ele cometeu lá, porque sim, o Palmeiras perdeu para o Tigres muito em razão de algumas teimosias, algumas coisas do Abel, algumas apostas dele que não deram certo. E ele sabe disso, porque ele é um estudioso, porque ele é uma pessoa que pensa sobre as decisões que ele tomou, sobre os erros, sobre acertos. Então, eu acredito que vai ser uma história diferente nesse Mundial. O Palmeiras já está na final com o Chelsea? Não sei, precisa jogar a bola. Sim. Mas eu acho que vai ser uma história diferente. Eu também acho. Eu acho que o Portuga vai vir com sangue nos olhos para esse Mundial, Abel. Ele não gosta de perder. A Ivana tem razão. Ele não gosta de perder. Ele sabe perder. Ele não gosta, mas ele sabe perder. Ele reconhece. E aí, ele se prepara melhor. Era um começo do Abel ali. Foi uma coisa muito louca. Ele chegou, já tinha Libertadores, já tinha Copa do Brasil, saiu ganhando e tal, cobrando. E aí, o Mundial ali foi um papelão, claro, ficar em quarto lugar. Ele não vai querer repetir isso de jeito, ele não quer nem pensar numa situação dessa. Ele tem que chegar na decisão. Então, eu acho que ele vem com sangue nos olhos. E olha, vou te falar uma coisa. O Palmeiras tem grande chance de chegar à decisão. E esse jogo com o Chelsea é aquela história, né? Sabe? O brasileiro contra o europeu. Mas, por exemplo, acho que era muito mais complicado pegar o Bayern de Munique naquela temporada, né? Pegar o Bayern de Munique naquela temporada passada, acho muito mais complicado do que necessariamente pegar o Chelsea agora, embora o Chelsea tenha um grande time, tá? Líder da Premier League, é um time atual campeão, inclusive da Champions, né? É outra situação. Com vários desfalques, tem problemas de desfalques o Chelsea. Exato. E mesmo assim continua num nível altíssimo. Vai que até o Mundial tem Lukaku de volta, todo mundo de volta. Mas tem aquele olhar na Champions. Eu não sei, o Abel sabe, já comprovadamente, agora não pode duvidar de mais nada. Comprovadamente, um cara de jogos pesados, de grandes jogos, dos momentos mais tensos, ele apareceu. O trabalho dele apareceu. Foi fundamental. E os caras confiam muito nele. Eu acho que o Palmeiras chega para o Mundial muito diferente do que do outro Mundial, assim como foi também para a final da Libertadores, muito diferente do que da outra final. Agora eu te pergunto, meu querido Abel, responda essa pergunta. Precisa de reforços para encarar o Mundial? É só lá em fevereiro, hein? Precisa se reforçar? Dá tempo? Sempre é bom, se tiver reforços, muito bom. Não é o momento ideal para dizer, por exemplo, que eu vou dizer, que seria bom
por exemplo, o Palmeiras ter um reforço no comando do ataque. Não é o momento ideal. Por que não é o momento ideal? Porque o Daverson acaba de decidir a Libertadores. Mas será que o Daverson é o cara? Ele está na história e tal, mas se o Palmeiras tiver um atacante melhor, bom para o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras tentou. O Palmeiras foi atrás do Borré, o Abel Ferreira pediu a chegada de reforços e ele teve um reforço que decidiu a Libertadores. Foi a volta do Daverson. Ele tem o Luiz Adriano, que é muito bom jogador e que foi importantíssimo na Libertadores conquistada no ano passado, ou nesse ano, na temporada passada, né? De 2020. Libertadores 2020, o Luiz Adriano foi importante. Mas caiu de rendimento, está de mal com a torcida, está sem moral, está brigando com o torcedor. Então, se vierem reforços, eu acho que é bom. Porque quanto mais jogadores de qualidade você tiver, melhor. Principalmente para você enfrentar, por exemplo, um Mundial. No último, o Palmeiras foi muito mal. Aí eu discordo um pouquinho de você. Porque no último Mundial, o Abel também estava com sangue nos olhos. Só que ele foi mal. O time foi muito mal. Mas era agora muito começo ainda, né, Bel? Sangue nos olhos ele sempre tá com tem. Sangue nos olhos. Mas agora ele tá mal. Então, mas agora ele está com sangue nos olhos e um ano de trabalho no Palmeiras, onde ele conhece melhor o elenco, aí sim. onde ele já passou por alguns dissabores, aprendeu com as derrotas. É isso, Só entendeu? discordo que ele estava com sangue nos olhos. Só que agora ele tem mais tempo. Ele vai ter mais tempo para estudar os adversários, sim, porque no outro foi muito em cima da hora. Ele conhece mais o próprio time. Ele conhece vai mais ter o esse time, descanso. Conhece mais o elenco. Ele tem mais reforços, ele já tem mais reforços. Ele já tem o Dudu, o próprio Daverson, né? E de repente pode chegar mais alguém até fevereiro. Ele vai ter mais tempo para estudar o Monterrey, para estudar o Al-Ahly, para estudar o Chelsea. Então, a possibilidade de um Palmeiras vir mais forte, sim. Eu acredito que o Palmeiras... Não quer dizer que ele vai chegar à final dessa vez ou que ele vai ser campeão. Mas eu acho que ele vai estar mais bem preparado, eu não tenho dúvida, porque ele vai ter tempo para isso. Agora precisa ele é um cara ver que se vai estuda, ter né? O Felipe Melo, que fez falta no último Mundial, se vai ser renovado o contrato dele. Tem duas questões tem importantes, né, para renovar o contrato, e a Leila falou na entrevista no campo ainda que vai fazer de tudo para que o Palmeiras continue a conquistar títulos. Eu só vou falar uma coisa aqui, assim, para o palmeirense e para o Palmeiras, ótimo que todo mundo vai colocar o Chelsea como favorito, óbvio, né? Vocês não vão querer que a gente coloque qualquer que fosse o clube brasileiro favorito contra o Chelsea, né? Não dá, nenhum. Então, continua nessa pegada, né? Não é favorito, de novo vai ser a mesma história e tal, e aí o Palmeiras vai tentar se agigantar. Mas vou falar uma coisa aqui, de verdade. O professor Celso Zelt deve falar, eu vou antecipar. Palmeiras é o Monterrey, é o Al-Ahly, tem que respeitar e tal, etc. Não é galinha morta, mas depois do Mundial passado, anterior, Palmeiras não tem o direito de não chegar à final. Só isso que eu falo aqui desde já. Desde já. Desde já. O Prats fica desesperado. Desde já. Toca a bola pro Prats, né? Deixa eu tocar a bola para ele, para a gente falar do futuro do Abel, mas eu vou deixar o Prats comentar. Respeito ao Monterrey, respeito ao Al-Ahly, não tem essa de, o futebol brasileiro é o melhor, papá. Não é isso. Mas, mediante o fiasco que foi o último Mundial, o Palmeiras não tem o direito de não chegar à final. Vai ter que trabalhar muito bem, tá muito focado para passar a chegar à decisão. Aí com o Chelsea, outra história, outros 500. Tem que ver se o Abel vai estar lá, né, no Mundial. É aí que eu vou entrar, mas eu vou deixar o Prats dar um pitaco aqui no meu comentário ansioso, claro. Ele não gostou. Mas, precisa ver se o Abel vai chegar lá e a gente vai falar disso na sequência. Manda aí, Prats. Ele está com o pé nas nuvens. Ele está nem pensando em Mundial agora. Ele viveu sábado em Montevidéu, vou te contar uma história. Não, o nosso Leão chegou aí, que é um representante, é um historiador das coisas do Palmeiras, não é que ele é palmeirense. Ele é um historiador das coisas do Palmeiras. E o Leão chegou e falou o seguinte, Mundial, daqui 3 meses eu vou curtir a Libertadores e tá certo. Tem que curtir. Tá correto. Esse intervalo da Libertadores para o Mundial deu ao Palmeiras nessa situação uma possibilidade de curtir a Libertadores, né? Porque o Mundial muito em cima da Libertadores, como foi a última, que também obviamente foi histórica, a gente está lembrando que o Palmeiras ganhou 2 Libertadores no ano, uma no Maracanã contra o Santos, uma no Centenário contra o Flamengo, isso daí vale muito, muito, muito. A gente talvez vai ter uma ideia do que representou para o Palmeiras 2021 daqui a algum tempo. Quando a gente parar para pensar, a ficha cair, é outra conversa. Mas o Mundial, eu acho que 3 meses, William,
em qualquer coisa. No futebol, então, é uma eternidade. Eu acho que é muito difícil fazer uma projeção. A gente tem que saber qual vai ser o grupo do Palmeiras para o ano que vem. Se o Abel Ferreira vai continuar para o ano que vem. Quem vai sair, vai continuar. A gente tem visto já há alguns anos que o Mundial do Sul-Americano é a Libertadores. Eu quero dizer com isso, que o Sul-Americano não tem chance no Mundial, ele tem chance no Mundial. Mas as chances ficaram cada vez mais reduzidas. Prates, desculpa, tá picotando demais de novo o seu áudio, a gente vai tentar reconectar com você, tá? Vai fazer de novo o serviço. Tira, desconecta, conecta de novo e aí você volta. Tá picotando aí. Vamos, nossa equipe técnica maravilhosa já está te acionando. Quer falar, Abel? Eu queria falar em relação ao ritmo de jogo que você falou. Eu estava assistindo ontem ao Linha de Passe, o Paulo Andrade estava até relembrando e comentando com o pessoal sobre a entrevista do Gustavo Scarpa. Não sei se foi no Sport Center, algum dos nossos programas à tarde. Veio todo mundo aqui ontem, né? Porque veio tanto jogador em tanto programa. Começou com o Zé Rafael ontem com a gente de manhã e vários jogadores do Palmeiras falaram nos nossos programas. O Gustavo Scarpa, em um deles, acho que foi o Sport Center. Ele até deixou escapar numa das perguntas e falou, não, porque agora é de férias, e os caras, pô, de férias? Aí ele, não, aí ele desconversou, não, férias mentais, tal, e aí acho que foi o próprio Paulo Andrade que insistiu e ele falou, não posso falar e tal. Se bobear foi até no Linha de Passe, mas enfim, eu acho que o Palmeiras, por exemplo, ele tem mais 3 jogos no Brasileirão. O que o Palmeiras tem para fazer no Brasileirão agora? Tentar ser vice. Importância zero. Que é um pichulezinho a mais ali de diferença de grana para o terceiro colocado. Em outras palavras, você não disse isso, mas eu estou dizendo. Em outras palavras, o Palmeiras não tem mais nada para fazer no Brasileiro. O Abel está dispensado desse jogo contra o Cuiabá, contra o Cuiabá, o Abel está dispensado. O Palmeiras não tem mais nada. Já está na Libertadores do ano que vem, pelo título. Sim, e tem que curtir, pô. Não tem mais chance de ser campeão. Então, se quiser, baseado nesse comentário do Scarpa, se quiser, ele pode dar férias para... Pode. Vários jogadores Acho até que é pertinente. Ele não pode dar férias para todo mundo, porque ele tem que jogar. Tem a Libertadores em fevereiro. Então ele pode dar descanso já a partir de agora. Os caras voltam no início de janeiro. Concordo. Vão ter um tempo para fazer pré-temporada, para fazer alguns jogos, o jogo treino, ou no Paulistão, isso que eu ia falar. Usar jogos do Paulistão para se preparar para não chegar sem ritmo de jogo no Mundial. O que eu quis dizer com tudo isso? Há tempo para o Palmeiras dar férias para os jogadores, eles voltarem, pré-temporada e fazerem alguns jogos se preparando, pensando, jogos sérios, valendo 3 pontos no Paulistão, se preparando para o Mundial. Dá tempo de fazer isso. Concordo, perfeito. E assim, quem reclama, mas agora o Palmeiras desmereceu o Brasileiro. Não, amigo, problema seu que não fez a sua pontuação, que pegou o Palmeiras mais forte, mas aí é problema de cada um. O Palmeiras tem um planejamento dele e acho que o Palmeiras tem todo o direito de colocar reservas aí nos próximos jogos e acabou o papo, tá tudo certo. E se for já conquistou o que tinha que conquistar. Vai ter que antecipar férias de alguns jogadores para dar tempo, mas dá tempo. Quero falar do futuro do Abel, hein? Fecha aqui, campeonato, não é desmerecer o campeonato, é a questão de que a gente tem um calendário bizarro. Absurdo, exatamente. Absurdo. Se a gente tivesse um calendário ok, a gente não tinha essa questão de fazer. Quantos jogos o Palmeiras fez nesse ano? Lembrando que o Palmeiras disputou Mundial nesse ano, ganhou outra Libertadores nesse ano, ganhou a Copa do Brasil nesse ano, tudo em 2021. Já voltou colado com o Paulista, uma loucura. Ele vai ter que dar férias para alguns caras agora.